Esfera Pública. Juremir Machado da Silva e Vitória Famer. Olá, boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta... Que dia é hoje mesmo? Eu trouxe um papelzinho aqui para começar o programa. Cadê o roteiro? Fazer o roteiro aqui. Pronto, vai ficar melhor assim. Estamos começando Esfera Pública desta terça-feira, 26 de janeiro de 2016. Na produção, Diego Iarzabal. Na mesa de áudio, Anderson Vargas. Na central técnica, o Jefferson Gomes. Os ouvintes, é claro, podem participar pelo e-mail esferapublica@radioguaíba.com.br, pelo WhatsApp 93887532, pelo Twitter @rdguaíbaoficial e pelo Facebook Rádio Guaíba. Esfera Pública tem um oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. A Fisvec, Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado, e Banrisul, cartão de crédito consignado e INSS é no Banrisul. De Gimer, você quer mais, a gente tem. E CEMAP Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores, informam a hora certa. 1h13. Hoje estamos recebendo aqui no Estúdio Cristal, que está cercado aqui por uma multidão, o deputado federal Jair Bolsonaro, que desperta paixões e ódios. Junto com ele está também o deputado estadual Sérgio Turra, a quem agradecemos pelo contato que nos permitiu trazer aqui o deputado Jair Bolsonaro, que é sempre uma pauta muito importante, justamente por tudo o que desperta. Deputado Sérgio Turra, nos conte de imediato qual é o objetivo da viagem do deputado aqui. O senhor está na organização desta viagem. Boa tarde, Juremir. Boa tarde aos ouvintes, a todos que aqui presenciam esse nosso encontro. Foi aproveitar um momento da estada do deputado Bolsonaro aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, um amigo que eu tenho, para que ele possa, na Assembleia Legislativa, falar um pouco mais sobre ele, sobre os planos dele, sobre o cenário político brasileiro, porque a gente que está, eu, por exemplo, iniciando uma carreira pública, na política a gente precisa ter esperança, ter nortes, precisamos ter posições, e o deputado Bolsonaro é uma personalidade nacional, é alguém que sem dúvida alguma está no tabuleiro político muito bem cotado, e que até então, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, também tem um rótulo, um estigma. E ele vai muito além disso. Tem muito conteúdo, tem muitos projetos, enfim. É alguém que efetivamente nós precisamos ouvir. Então o objetivo é esse, Juremir. Agora, às 15 horas, e convido a todos, nós vamos ter um debate público lá, exatamente para ouvir as posições do deputado Bolsonaro, para ser questionado, enfim, para ver o que é possível fazer, qual o cenário. E também, Juremir, quero desde já antecipar como líder do Partido Progressista aqui na Assembleia Legislativa, e nós tivemos agora há pouco também um encontro com o presidente, com alguns deputados, que nós fizemos um apelo ao deputado Jair Bolsonaro. Essa também é uma missão que eu tinha, que eu fiz e que faço, e repito aqui ao vivo, para que o deputado Bolsonaro possa repensar e ficar no Partido Progressista, porque nós precisamos de gente como ele, para mudar o comando nacional, que hoje nós do Rio Grande do Sul, desde as eleições presidenciais, estamos confrontando, somos contra, porque é incoerente com o nosso programa apoiarmos o governo Dilma. É coerente apoiarmos, sim, alguém que defende os nossos princípios, defende aquilo que a gente defende, como, por exemplo, o deputado Jair Bolsonaro. Então, esse foi o objetivo, Juremir, e agradeço muito a vocês, a imprensa, por nos acolherem aqui, por nos darem essa oportunidade, especialmente ao deputado Jair Bolsonaro, de poder mostrar efetivamente quem ele é, aquilo que ele pensa e o que ele imagina para um Brasil melhor.
Muito bem. Deputado Jair Bolsonaro, que está sentado à minha esquerda. À minha esquerda, porque como eu estou com um problema de ouvido, no ouvido esquerdo... Dois erros, né? Sentado e à esquerda. E sentado e à esquerda. Espero, bom, que ele não, durante o programa, não queira correr para a direita. Hoje ele vai ficar à esquerda. Neste programa ele estará todo o tempo à esquerda. Deputado Jair Bolsonaro, evidentemente o senhor está acostumado aí a responder todo o tempo perguntas que são bem diretas. Eu vou começar lhe perguntando se o senhor se considera o deputado mais conservador do país. Talvez um dos, né? Tem aí o Marco Feliciano, que também é mais do que falado nesse sentido, mas eu estou mais exposto, né? O que eu defendo, realmente, a maioria da população concorda comigo. Eu sou aquele que diz que as leis têm que existirem para proteger as maiorias e não as minorias. As minorias têm que se curvarem ao desejo, à vontade das maiorias. Se não fosse assim, a candidata a presidente menos votada em 2014 que deveria ser o presidente. Se você tem que respeitar e defender as minorias, o candidato, talvez Levi Fidelis, talvez, eu não sei, o menos votado em 2014 vai ser o presidente, e não o contrário. Você pode ver, o que é minoria? Quando nós aqui, nesse ambiente que tem aqui 15 pessoas aqui, um ou dois começam a fazer coisa que não nos agrade, nós temos que ter uma maneira de inibi-lo a não continuar fazendo aquilo. E não o contrário, achar que o que aquela minoria quer e que tem que ser imposto para todos nós. Então, nessa ótica, né, eu não sou favorável às minorias e não estou preocupado com o voto, não. O dia que me preocupar com o voto, eu torno um deputado politicamente correto e longe disso. Não sou, detesto politicamente correto. Não sou favorável à política de direitos humanos. O que depender de mim, a entidade de direitos humanos não recebe um centavo público sequer. ONG também. ONGeiro vai trabalhar. Se é não governamental, por que dinheiro do governo? Você hoje em dia gasta quase 10 bilhões por ano dos recursos orçamentários para atender a ONGs, que inclusive inviabiliza o agronegócio. Tem mais ONG lá no Amazonas do que índio. Ou seja, nós temos que botar um ponto final nisso daí. A política, por exemplo, que é uma verdadeira indústria da demarcação em terra indígena, tem que ser botado um ponto final nisso. Questão de cota. Qual a diferença minha para o afrodescendente? Ou do afrodescendente para comigo? Tem mérito? Vai para frente. Não tem? Vai carregar tijolo. Lamento. Tem muito branquelo de olho azul carregando tijolo por aí. Isso não é demérito, não. Isso depende, logicamente, de esforço de cada um. Como o Joaquim Barbosa chegou lá? Estudando. Qual a cor da pele dele? Você acha que o Neymar quer ser branquelo igual eu e perna de pau? Nunca mais ele vai ter a Marquezine à sua disposição. Eu quero ser igual ao Neymar, mas sei que não posso ser, né? Nasci um perna de pau. Para jogar bem, o senhor aceitaria ser negro? Sem problema nenhum. Pô, mas peraí. Isso é um dom que Deus lhe deu. Você o senhor quer dizer... O senhor não queria que casasse com negro. Mas quem falou isso aí? Eu li. Li onde? Bem, vamos lá então. O programa CQC. Certo? Vamos lá. Por exemplo. Programa CQC. Eu respondi as perguntas da Preta Gil e dei as minhas respostas. Primeiro, se meu filho se relacionasse com gay e depois com negro. As respostas foram invertidas. Botaram a pergunta negra e a resposta gay. Tanto é verdade que eu pedi isso para minha defesa para o Supremo Tribunal Federal. Resumindo, a Polícia Federal foi no programa CQC do Marcelo Tais e você sabe o que o Marcelo Tais respondeu? Que as fitas tinham sido reutilizadas, não tinham mais. É lógico que o Marcelo Tais ia fazer prova contra si, que ele, covarde e criminosamente, deturpou a matéria invertendo a resposta. E o processo foi arquivado. E a imprensa não toca nesse assunto. Não, estamos tocando. Então, você é imprensa escrita, foi em maio do ano passado isso aí. Não toca, obrigado pela pergunta. Agora, o meu sogro... O seu problema não é com negros, é só com gays. O meu sogro, nem com gay também. O meu nem sogro... O senhor não tem problema com gays. Deixa eu responder a primeira pergunta aqui. O meu sogro é motorista de ônibus aposentado, mora na Ceilândia. Ele é conhecido como Paulo Negão. Eu sou apaixonado há 7 anos pela filha dele. Tenho uma filha de 5 anos. É justo a minha filha ser cotista? Pela descendência dela? Não é justo. Está respondida a questão de racismo ou não? Agora, sobre os gays... Alguém, peraí, eu vou perguntar, pô, desculpa aqui, né? Tem um negão na minha frente aqui, tu gosta de negão? Pô, essa aí tá negócio entre nós, é a nossa vida. No tempo de militar, que eu estava nativo, eu tinha vários comandantes, um era negro, e era praxe lá no 8º GC paraquedista. Dia 3 de maio, pelada, branco contra negro, o pau cantava, porrada comia, saía faísca. Acabava a pelada, Coca-Cola na cantina, brincando, divertindo, você sacaneando o negão que fazia um gol contra muita vez, tu é traidor, etc.
E vivíamos uma normalidade enorme. Hoje em dia, você para conversar com afrodescendência tem que pensar 10 vezes. Será que ele vai me interpretar como racista? Inclusive o governo quer criminalizar piadas gays também. Coitado do Costinha, caso fosse vivo hoje em dia contando a piada de bichinha, seria preso. Quase foi aprovado no Senado, passou na Câmara, numa fraude, o PLC 122, criminalizando a homofobia. É isso que nós queremos no nosso Brasil, tirando a nossa liberdade, a nossa identidade. Eu estou miscigenado, eu não pedi para nascer dessa cor, e nem aquele colega que está ali fora pediu para nascer daquela cor. Nascemos assim, e cada um busca seu espaço. Pô, tanto negão que eu vejo por aí com loura maravilhosa, meu Deus do céu. Poxa, por que não podia ser um negão bem sucedido? Qual o problema? Tá ok? Como tem negão mal sucedido, tem branquelo como eu, mal sucedido também. Não queiram tirar essa identidade do povo brasileiro em cima de uma tal que eles querem criminalizar aqui. A questão da política de ódio, em especial na internet. A única imprensa livre que nós temos, o governo quer regulamentar, né, via decreto, criminalizando aqui crime de ódio na internet. Esse governo que tanta vez já tentou, via o controle social da mídia, calar o teu microfone aqui. Via controle social da mídia, várias vezes calar a tua voz aqui. Vocês reagiram. Vamos reagir também no tocante à internet. E vocês sabem que hoje em dia o Brasil todo está empobrecendo. Vocês devem ter demissões aqui também, está tendo em todo lugar. O Projac do Rio mandou 300 embora o ano passado. Nós estamos empobrecendo no Brasil com essa política que está aí, de luta de classe. O governo diz, prega, eu brigar com o negro, o nortista brigar com o sulista, homo contra hétero, pai contra filho, rico contra pobre. Agora, para a gente ir por partes aí, Vamos até lá. para o senhor ter a oportunidade de responder a todas as perguntas, a Vitória também tem muitas perguntas para fazer, então para a gente terminar de explorar essa parte. O senhor diz então que com negros o senhor não tem problema e que a imprensa tem deturpado algumas das suas declarações. É só aquela do caso Preta Gil. Certo. Agora, com gays o senhor não tem problema. A minha briga é com o material escolar. Qual pai quer que o seu filho ou sua filha de 6 anos de idade tenha acesso a esse tipo de material? E eu comecei a aparecer nessa questão gay em novembro de 2010, quando eu descobri um material que passou a ser chamado de kit gay. Eu consegui todo esse material fabricado pelo MEC, inclusive cópia da audiência pública ocorrida naquele dia. Você sabe, o senhor sabe, pode chamar de você? Pode me chamar de você. Porque eu estou com 60 anos, tá vendo meu colega aí, mais ou menos perto. 54, sou Não, mais, tá chegando, mais vai chegar, vai Mas encostar em vou mim chegar um dia. lá, Então espero, me chamar de pelo você, menos. permite aqui. Palavras do senhor Andrés Lázaro, secretário de alfabetização do MEC, em novembro de 2010, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, quando estavam lançando o kit gay. Eu consegui botar isso no programa do Ratinho. Obrigado, ô Massa, valeu. Tá ok? Ele diz, levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Então o filho de você, ou a filha de 6 anos de idade, ia ser um filminho na escola de 2 meninas se beijando para crescer e não ser homofóbica. Assim como, porventura, nós viemos a passar nas escolas para crianças de 6, 7 anos de idade. Luta de MMA, o Anderson Silva lá dando pancada lá no americano. No intervalo, a molecada ia sair na pancada também. Se você bota um filme para criança de 6 anos de idade, vendo 2 meninas se beijando, no intervalo, 2 meninas vão se beijar também. E cada um seja feliz como bem entender. Desculpa aqui, eu com o meu homem, você com o teu homem, ela com a tua mulher, seja feliz, caso queira ter essa opção. Agora, não queiram estimular as crianças, a partir de 6 anos de idade, a serem homossexuais, como era a proposta do kit gay. Então o senhor também condena, deputado, que essas imagens, quando aparecem beijos héteros, também sejam proibidas na televisão? Isso aí, também quando acontece, né? Como eu já vi quando era garoto, em preto e branco, novela na televisão, tá ok? É uma coisa que a princípio está dentro da normalidade. Quando você estimula isso através de... Você pode ver na novela, o casal homossexual é o mais feliz, é o mais inteligente, não tem briga, não tem traição. Não tem TPM, né? Lógico que não tem briga, né? É coisa mais linda, né? Tá ok? Agora, estimulam para isso. O governo quer, em programa deles aqui, criar cota para professor e ensino público. Está no Plano Nacional e Promoção e Cidadania LGBT, que nasceu no PNDH 3 e está lá, agora é Secretaria mesmo, de Direitos Humanos. E um dos 180 itens é desconstrução da heteronormatividade. Outro item, distribuição nas bibliotecas públicas, escolares, livros com a temática diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Eu decorei isso daí, eu te mostro isso daí. Isso é justo? O pai que não vê na mochila do filho esse lixo que está aqui, por exemplo. Mas na escola, na biblioteca, você vê isso aqui.
Você acha justo, publicado em Diário Oficial da União de 12 de março do ano passado, uma resolução da Secretaria de Direitos Humanos? O menino, caso se sinta menina, ele pode frequentar o banheiro das meninas e o vestiário das meninas também. A molecada, 12, 13, 14 anos, vai passar-se por gay para ver a tua filha de 6 anos fazer pipi no banheiro. Ou a outra tua filha de 7 anos trocar roupa no vestiário. Tu acha justo isso? A educação no Brasil realmente está um lixo, patrocinado pelo PT. Quanto mais idiotas forem formados nessas escolas, que não ensinam absolutamente nada, mais fácil a pessoa ser cooptada no futuro, com cartão de Bolsa Família na mão, votar na esquerda que está aí. Esse livro que o senhor trouxe, como é que é o nome mesmo, deputado? Esse aqui, Aparelho Sexual, esse. Aparelho Sexual. Vai pra pergunta, Vamos lá, então. Esse livro foi, para quem não conhece, o deputado lançou um vídeo nesses últimos tempos, falando justamente desse livro que pertence à Companhia das Letras. Certo. O Ministério da Educação rebateu essas informações junto com a revista Nova Escola, que pertence ao Grupo Abril, dizendo que não seria para menores de 6 anos, e sim discutido esse livro que não foi aprovado para ser vendido para as escolas a partir dos 11 anos. Vamos lá. Primeiro, quem assumiu a compra dos livros agora foi o Ministério da Cultura. Tiveram que assumir. Calma. Para onde? Isso aqui é para professor? Ô professor, você é professor? Vamos supor que seja professora. Você tem idade para ser professora. Você vai chegar na tua casa, vai ver o livro, enfia o dedo aqui. Estou enfiando, hein? Atenção, ouvinte, estou enfiando o dedo aqui, tá vendo? Ó, enfia o dedo, gostou? Me desculpa aqui a brincadeira agora. Para defender criança, eu entro com 2 pés no peito de quem diz que eu estou errado. Aqui na frente tem uma menina. Outro furo aqui, ó. É justo isso daqui estar na biblioteca? Está lá, porque o Ministério da Cultura comprou. Agora, o Ministério da Educação realmente não compra, você tem razão. Quando você compra um carro, o que é comum você, lá na concessionária, negociar? Ó, me dá o IPVA, me dá o emplacamento, me dá os tapetes. O governo compra milhões e milhões de livros e pede por fora esse lixo. Que, afinal de contas, as editoras não fariam um material para não vender. Eu duvido que qualquer um pai aqui, caso vá numa livraria e veja esse material aqui, vai levar para sua filhinha de 10, 12, 11 anos de idade. Não vai levar. Isso é brinde que está dentro da escola. Mais ainda, vou complementar aqui agora. Eu peguei agora, mais grave do que o livro, não adianta o Ministério da Educação tirar a parte do ar. Eu peguei uma sugestão de aula de 2009, que estava até a semana passada no ar, onde entre as imagens aparecem 2 crianças, um menino e uma menina de 3 anos de idade se beijando na boca. E dizendo ali que o tal de Futrica, que é o garotinho malandro, ele vai e você pode ir no banheiro, enfiar a mão embaixo da saia ou da calça do seu coleguinha. O que o Ministério da Educação do Luiz Mercadante fez? Retirou a página do ar. Só que eu printei, eu e centenas de pessoas printamos isso aí. Você acha que eles querem ou não estimular a pedofilia nas escolas? Afinal de contas, o site Humaniza Redes, da então secretária, aqui, a titia aqui do Rio Grande do Sul, quando era ministra lá do meio ambiente, tá ok? Lá o Humaniza Redes diz que a pedofilia é um mito. O que diz lá nesse site? Caso um de vocês está assistindo aqui fora, der uma volta no quarteirão, desculpe agora o nível aqui, mas o nível merece. Encontrar um homem introduzindo o pênis no ânus de um menino de 3 anos de idade. Ou um homem introduzindo o pênis na vagina de uma menina de 5 anos de idade. Você não pode acusá-lo de pedófilo. Ele tem que ser submetido ao laudo psiquiátrico e caso ele venha a sofrer de transtorno, ele deve ser submetido a um tratamento em hospital e não na cadeia. No Nordeste, quando eu falo isso aqui, a galera logo briga, logo grita, né? Resolve-se, o psicólogo Dr. Peixeira. Tá ok? Então o governo está estimulando a pedofilia. Primeiro, mostrando isso aqui, nas bibliotecas. A biblioteca virou agora o centro de um local, você aprender ali a promiscuidade lá dentro. Nós, pais, não queremos que nossos filhos aprendam esse tipo de educação na escola. Acabam sendo presas cada vez mais fáceis para pedófilos. Essa é a minha briga. Daí o pessoal vem. Eu sou homofóbico, vai ter um beijaço aqui agora. Ô, Turra, pensei que não tivesse isso aqui no Rio Grande do Sul, Turra. Você que responde isso daí, tá ok? Mas se vai ter essa reação toda, é sinal que eu os estou importunando. Mas o senhor é ou não é homofóbico? Assim, eu não sei se tem algum gay aqui. Sim, por acaso o senhor é ou não? Não sei, te perguntando. Nós já tivemos uma discussão, deixa eu lembrá-lo, o senhor é muito famoso, não lembra? Eu quero saber que o senhor é gay ou o senhor não é. Posso lhe dizer? Pois não. Nós já tivemos uma discussão aqui no ar, eu lhe perguntei, por telefone, estava sentado aqui ao meu lado o Carlos Araújo, ex-marido da presidente Dilma. Sim, opa. Eu lhe perguntei, valeu, senhor, o que o senhor tem contra os gays? O senhor disse nada.
Sua resposta foi essa. E foi mais ainda, o senhor disse nada, tanto que estou falando contigo. Tá. Então, o senhor, lógico, o senhor acha que eu sou gay? Não. Eu tenho uma pergunta. O senhor... Eu posso falar todo lado turro aqui, não vai levar mal. O senhor, quando é que o senhor vai sair do armário? Você tá achando que eu sou gay? Ué, quem sabe um dia eu saio? Me convença. Então, me convença. qual é o problema? Fala das vantagens. Não vamos ter tem TPM, vantagem, mas por que não? Essa obsessão por homossexuais não detecta, assim, algum problema de ordem psicanalítica? É o material escolar, a minha briga é e vai continuar sendo o material. Eu estou defendendo a família, mais do que a família. A inocência das criancinhas na sala de aula. Eu duvido que aqui fora, quem porventura seja pai, levaria um livro desse para o seu filho em casa. Duvido que levaria. Deputado. Agora, deixa ele já me desculpa aqui, eu não estou desconvidando, nem sei quem é o desculpa aqui. Tranquilo, mas eu não me ofendo. Não me ofendo. Ô, Gay, ô, Turra, você... Eu não sou homofóbico, tanto é que estou do teu lado aqui. Responda aí, Turra. A mesma coisa, responda também a mesma não coisa. Sou homofóbico, estou do seu lado. Deputado... casado, tenho filhos e concordo com relação a isso, sem dúvida. Tem gente que tem filho homossexual. A educação sexual dos meus filhos eu quero eu e minha esposa, nossa família dá em casa, não no colégio, não é aí que eles vão aprender. Eu acho que nesse ponto, sem dúvida alguma, é por aí. Deputado Bolsonaro, deixa eu lhe perguntar sobre outro assunto, então, que nós não vamos ficar só nesse assunto. Eu estou lhe perguntando para que o senhor responda. É verdade que o senhor tomou cadeia no quartel e quase foi expulso porque era baderneiro, estava reclamando dos salários e queria até botar umas bombas em alguns lugares para tentar convencer os superiores de que a sua reivindicação pela oportunidade. Muito obrigado pela pergunta. Eu já fui punido disciplinarmente com 15 dias de cadeia, sim. Tomou por baderneiro. Calma lá, deixa eu falar. O senhor pode saber o motivo da cadeia. Claro. Revista Veja, 3 de setembro de 1986. Fiz uma matéria na seção Ponto de Vista da Revista Veja, reclamando do salário, sim. E acabei sendo punido com 15 dias de cadeia, porque nós, militares da ativa, não podemos nos manifestar junto à imprensa, nem junto ao nobre colega aqui, um sargento da ativa, ou um coronel, a não ser devidamente autorizado, não podia estar falando com o senhor aqui agora. Tá, okay? E eu fiz isso, por livre e espontânea vontade, sabendo que seria punido. Inclusive, o general que me puniu na reta final, né? Como é que foi a punição? Foi feita a sindicância, para saber se aquela matéria foi o que fiz, foi eu, tudo certinho. Daí o general falou para mim, era o comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista. Ô, capitão Bolsonaro, eu não sei se dou 15 ou 20 dias de cadeia. Quantos dias o senhor merece? Eu falei, eu mereço 20. Daí ele parou, como você está sendo sincero, eu vou te dar 15. E puxei 15 dias de cadeia. Tá, quer que eu continue? Não, eu queria ouvi-lo sobre o assunto. Então, por favor, vamos aqui buscar aqui a questão da Revista Veja, 3 de setembro de 1986. E o senhor se arrepende de ter sido tão grosseiro com a deputada Maria do Rosário? Olha só, vamos lá, vamos explicar aqui o que aconteceu no início de novembro. O senhor pode de aproveitar 2003. esse microfone desta poderosa rádio para pedir desculpa para ela. Não, vamos, quem sabe, né? Vamos lá. Então, eu vou falar o que aconteceu, vamos lá. Olha só, eu não vou nem entrar no fato do cunhado dela, né, ser flagrado em estupro de vulnerável. Nem vou entrar nesse espaço aí. Alguns dias depois, começou-se um dos crimes mais hediondos do Brasil. Do dia 1º de novembro, um grupo de 5 marginais, entre eles um menor chamado Champinha, com 17 anos de idade, surpreenderam um casal de namorados numa região urbana de São Paulo. Ou melhor, rural de São Paulo. Executaram o garoto com um tiro na nuca. Por 5 dias consecutivos, 5 marginais estupraram em rodízio a garotinha Liana Fredenbach, 16 anos de idade. Se você ver a foto cadavérica, o que aconteceu com os órgãos sexuais dela, o senhor cai para trás. E eu havia sido convidado pela Rede TV para discutir a redução da maioridade penal, porque a proposta mais antiga era minha, essa. E a Maria do Rosário, não concordando com meus argumentos, interrompeu a entrevista. Isso é visto no YouTube da Rede TV, está à disposição. Ela me chama de estuprador. Para mim, numa pelada, se alguém me xingar de qualquer coisa, tudo bem. Ali é uma questão séria. Nós estamos discutindo uma execução, um assassinato e um caso de estupro mais covarde que se possa imaginar. E a Maria do Rosário estava lá para defender o menor, dizendo que ele não podia ser punido por ser menor de idade. Quando ela perdeu os argumentos comigo, o senhor vê nas fitas, ela me chama de estuprador. Eu dei um toco nela, uma resposta que pode ser deselegante, mas em defesa das mulheres e contra o estupro, jamais pediria
Desculpa essa mulher que só defende bandido, desde quando eu a conheço como parlamentar e integrante ali da Secretaria de Direitos Humanos. Deputado, o senhor foi o mais votado para federal do Rio de Janeiro, o terceiro colocado do país, com mais de 464 mil votos. O senhor já disse que uma das suas vindas aqui, o objetivo que o senhor está aqui em Porto Alegre desde ontem, é para ser escutado também na Assembleia Legislativa e também para a troca do comando militar aqui do Sul. O senhor também veio para lançar sua pré-candidatura à presidência da República ou não? Eu quero agradecer aqui o deputado Turra, que ao saber que eu viria para cá, me convidou para essa palestra, essa Assembleia Legislativa. Eu estou aproveitando a oportunidade, eu estou em recesso. Eu podia estar na praia da Barra da Tijuca tomando água de coco agora e vem estar enfrentando vocês aqui. Agora, eu tenho o coração patriota. E enfrentando pessoas lá de fora. Não, mas isso aí deixa pra lá. Essa molecada, se eles me ouvissem mais, ficar gritando ali fora, tá ok? Eles iam aprender alguma coisa, não aprende nada. São as pessoas marxistas. Esse pessoal podia ver como vive o povo cubano, para depois vir falar em socialismo aqui no nosso Brasil. Inclusive os gays aí, não se esqueça que Che Guevara executavam os gays, tá ok? Olha que incoerência. Vocês que defendem aqui regime como iraniano, lá o gay é tratado num guindaste, numa forca, em foco de meia dúzia. Os países da África onde Lula anistiou dívidas que tinham para conosco, lá o gay no mínimo começa com 3 anos de cadeia. E em alguns casos são até executados. Então, para lá. Se o PT conseguir o poder absoluto um dia, vocês vão pro paredão também ou pra forca. Não pense que vocês vão ser aqui tratados com carinho, que não vão, não. Olha o Che Guevara, o grande ídolo de vocês. Eu não vim lançar candidatura, não. Então vim para passar de comando. Quem está assumindo é um general da minha turma, o Pujol. Desejo a ele um profícuo trabalho, tá ok? Não está substituindo, está dando continuidade ao trabalho do general Mourão, que conseguiu até, sem querer, uma repercussão nacional, porque ele falou, né, que o povo brasileiro deveria se preparar para a luta patriótica. Se o general Mourão tivesse falado, né, vamos assaltar Petrobras, a Dilma botava ele como ministro da Defesa, com toda certeza. Agora o seu partido ajudou. O meu não tem nada a ver com o meu partido, como às vezes no nosso meio, nós temos não irmãos... sai logo do partido? Calma. É que olha uma só, coisa mas olha só, outra, puxa. Pergunta. O Joaquim Barbosa falou que o único... O Joaquim Barbosa, o ministro... Não é contra o senhor, é contra o... Vamos lá, o ministro Joaquim Barbosa... Eu acho que o senhor devia sair também. Mas eu sou... Atenção, pessoal da UJS, os teus ídolos estão na cadeia, tá ok? O capitão do PT está preso, o capitão do Exército está aqui, em liberdade. E pode ser, quem sabe, o presidente desse país um dia. Quem sabe, né? Isso pode acontecer. Agora, o Joaquim Barbosa falou que eu fui o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. O ministro Joaquim Barbosa disse isso, o senhor pode ver no YouTube. Eu nunca votei com o meu partido. Por que você fica no partido? Se eu sair do partido, eu perco o meu mandato. Eu não posso mudar de partido pela lei de fidelidade. Márcio tá logo aí. Mas Márcio, dificilmente eu não saio do partido, apesar do apelo do Turra aqui, que eu tô apaixonado por ele, pode ter certeza. O senhor está apaixonado pelo Turra, mas não é um amor homossexual. Mas é o seguinte, Juremira... Eu acho que o partido político, hoje, o PP está estigmatizado, o PP não sei o que, você tem que sair do PP, mas e o PT? O que os petistas têm que fazer? Você pergunta a todo deputado do PT que vem aqui e diz, você vai sair do partido porque tem 3 tesoureiros presos, ex-presidentes, todo mundo. Então acabam os partidos. Infelizmente, é isso que eu acho, que as pessoas de bem têm que estar acima. Ou elas fazerem um partido mais forte. É isso que nós estamos tentando fazer. É por isso o meu apelo ao deputado Jair Bolsonaro, porque você pode falar tudo dele. Ele pode ser, eu recebi agora há pouco, até infelizmente, um Twitter de um colega meu que eu acho que ele é intolerante. Você vai receber o Bolsonaro aí, é homofóbico, não sei o quê. Eu jamais desrespeitei qualquer convidado da esquerda, embora eu discordasse, certo? E por que essas pessoas não têm que sair do partido delas, ou elas não podem mudar? Então essa é a nossa visão. Nós queremos persistir, manter a nossa ideologia. Para mim, ser coerente, ser progressista é apoiar, por exemplo, uma eventual candidatura do deputado Jair Bolsonaro, e não apoiar a Dilma. Por isso que nós estamos definhando. E aqui no Rio Grande do Sul eu tenho muito orgulho do meu partido. Nós somos um partido forte. Pena que o deputado Bolsonaro não é do Rio Grande do Sul, mas nós estamos conversando e queremos mantê-lo. Nós precisamos separar o joio do trigo em todos os partidos, de todos os partidos. Errou, tem que ser punido.
mas o bom merece ficar e defender seus ideais. Muito bem, Me nós dá vamos... espaço para falar do livro do Mujica? Mas nós depois nós temos até as 2h30 da tarde. Nós ainda temos que falar de bandido, de tortura, de ditadura. Tem muito assunto da sua predileção ainda para ser abordado aqui no programa. Fique tranquilo, nós estamos contando com o senhor até as 2h30 da tarde. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro, Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa. 19 para as 2. Nós vamos ouvindo, ao intervalo ouvindo Chico Buarque em homenagem ao deputado Jair Bolsonaro. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal da Rádio Guaíba, cercado aqui de fãs e de opositores ao deputado Jair Bolsonaro. Está aqui em companhia do deputado Sérgio Turra. Estamos no espírito democrático do Esfera Pública, fazendo mais uma entrevista, como é nosso costume. Na semana passada, entrevistamos aí gente de esquerda aos montes do Fórum Social Temático. E, neste momento, estamos entrevistando aqui um representante da direita, porque eu imagino que o deputado Bolsonaro não recuse o rótulo, porque... Não, o rótulo é uma honra para mim. Então, porque tem direitista que não quer ser direitista, o sujeito, não, eu sou liberal, sou não sei o quê, não. Tem que assumir o seu rótulo, isso é um ponto positivo. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, seu ponto de encontro, Avenida Protásio Alves, 1578. Churrascaria Barranco informa a hora certa. 14 para as 2. Já foi a Churrascaria Barranco, deputado Bolsonaro? Eu acredito que não, já tive aqui deputado duas Sérgio Turra não levou... Juremir nem me fala isso, porque nós estamos desde ontem com o deputado Jair Bolsonaro, que, aliás, você deve ter ficado sabendo, foi recebido no aeroporto por mais de 500 pessoas, jovens. E aí nós tínhamos uma intensa programação. Ontem o deputado nem almoçou. E hoje, para nós cumprirmos o horário, também uma agenda bastante tumultuada, mal e mal almoçamos. Então, o churrasco, fiz até já um convite ao deputado Jair Bolsonaro, espero que ele possa vir para o Rio Grande antes. Nós vamos oferecer a ele na final do Freio de Ouro para ele vir prestigiar a nossa Churrascaria Barranco, tá fechado. Churrascaria, tem duas coisas... Pode ser na Barranco, onde for, mas Barranco é melhor, churrascaria tá fechado aqui, é Barranco. Faça questão, é Barranco. No Rio Grande do Sul, o senhor tem que vir ao Estúdio Cristal da Rádio Guaíba e a churrascaria. Essa experiência aqui no Estúdio Cristal é nova para É mim. novidade, eu nunca havia estado num ambiente como esse, né? O público está ali fora, tem som ambiente lá, nos acompanha, tem um pessoal aqui apupando aqui mais à direita. Vocês deviam ir para a esquerda, poxa, a direita me apoia, tá legal? E um pessoal aqui simpático, né? E hoje, Júlio, ou simplesmente nos ouvindo com bastante atenção. Entreguei ao deputado Jair Bolsonaro como um sinônimo na hospitalidade gaúcha, um vinho gaúcho e uma espumante também, que são marcas também do nosso estado, nosso agronegócio depende disso, e pedi a ele, quem ele sendo candidato a presidente ou posteriormente presidente, não deu tratamento à vitivinicultura que a presidente Dilma está dando, que taxou agora o IPI em 10% sobre o valor da garrafa, ou seja, só nos tira a competitividade. Sim. E com relação a isso também, o deputado Jair Bolsonaro se alinha com o nosso pensamento, nós não podemos aumentar impostos, chega, basta. Olha, o contra a CPMF, está garantido, como sempre, voto contra, é meu ou do garoto meu, tá? Esse voto eu, por enquanto, estou mandando nele, para ter certeza que é um voto consciente. Ele tem que pedir licença antes de votar. Mas olha só, quisera no Brasil, os jovens, antes de tomar decisões importantes, procurassem seu pai ou sua mãe. O meu filho sempre quando tem um problema, apesar de ele ter 31 anos de idade, papai, o meu problema é esse, o que eu faço? E faz a mesma coisa com a mãe dele. O Brasil seria muito melhor se os jovens ouvissem seus pais e suas mães. Essa é uma grande verdade, perdão, eu acho que o Juremir é testemunha disso, que eu tenho no meu pai o meu grande exemplo como homem público, inclusive estou participando da vida pública pelo exemplo dele. Então acho que a gente realmente tem que ouvir os mais experientes, sem perder a identidade, óbvio. Deputado Jair Bolsonaro, vamos a um outro assunto importante. O senhor continua acreditando, sustentando, defendendo que a ditadura brasileira errou ao torturar, que devia ter matado mais, e continua defendendo que torturar é importante para fazer o pessoal abrir o bico, que é um método legítimo como qualquer outro? Vamos lá. Quando o senhor fala em ditadura militar... Não teve? Peraí, primeira coisa. Qual foi o general que meteu o pé na porta e assumiu a presidência da República? Por favor, me diga o nome dele. O senhor acredita mesmo naquela falácia de que foi o parlamento que elegeu e tudo? O parlamento elegeu porque os militares mandaram. Infelizmente, o militar não mandou, não. Olha, o povo nas ruas, as mulheres nas ruas fizeram a marcha de Deus com a família, tá ok? A Igreja Católica, de forma unânime,
os padres pediam que o João Goulart deixasse o poder. Pediram para torturar também. Toda a mídia, vamos lá, vamos começar do zero. Toda a mídia brasileira, exceto o jornal Última Hora, toda a mídia, rádio, televisão e jornais, pediam que se tomasse providência para que o João Goulart saísse do poder. Assim foram os ruralistas, foram empresários, todo mundo queria. Tanto é que no dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional cassou o presidente João Goulart. Não teve, que golpe foi esse? E por que não teve outra eleição, então? Que no dia 6 de abril de 1900, dia 9 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu o Marechal Castelo Branco presidente da República. Se não elegesse, acontecia o quê? De acordo com a... Ninguém, olha só, que golpe foi esse que não teve nenhum tiro disparado? Não precisou, alguém morreu. O Congresso se submeteu na hora. Você pega os jornais da época, todos os jornais, todos. Eu escrevi um livro sobre isso. Tudo bem. Esqueci de lhe trazer um exemplar. Olha só, tem vários livros, tem de um lado e tem de outro. Vou pedir para o pessoal aqui da produção me trazer um exemplar para eu lhe dar autografado. Com todo respeito ao senhor, eu receberia teu livro sem problema nenhum. Agora, já não podemos fugir da verdade. De você. Pode ver. Foi eleito, então, o João Goulart, o presidente, o Castelo Branco, assumiu dia 15 de janeiro e começou-se uma normalidade no nosso país. O povo, milhares das fechando ruas. Partido. Olha só, quando é que houve fechamento de partido? Através do AI-5? A esquerda diz. Vamos lá. Antes mesmo, né? Olha só. Não foi só no AI-5. Olha só. Foram reduzidos a 2 partidos. Começou no AI-5. Qual a data do AI-5? Vamos lá. O AI-5 é de dezembro de 68. 68, mas o bipartidarismo foi implantado antes, deputado. Dezembro de 68. Então, história. Começou a luta armada a partir do AI-5, concorda? É isso que você está dizendo? Não, começou antes. Bom, já estão admitindo. A luta armada e a repressão, os assassinatos, as prisões arbitrárias, começou tudo em abril de 64. Em abril de... Quem começou a torturar, matar, prender fora da lei foram os milicos. Se você for em qualquer presídio do Brasil e perguntar para um malandro que está preso, se está sendo bem tratado, ele fala não. É a política da vitimização. Em 66 começou-se o primeiro atentado à bomba em nosso país, praticado pela Ação Popular. Bomba no aeroporto de Guarapes, onde morreu um almirante e um jornalista. Vocês falam em Herzog. Antes disso, em 64, os militares tomaram o poder. Só de abril a agosto de 64, 50 mil pessoas foram presas. E começaram estranhos suicídios. As pessoas, de repente, se jogavam pela janela. Era uma coisa assim, olha, foi um surto de suicídio, principalmente em delegacia de polícia. Que coisa estranha. Essas 50 mil pessoas foram presas. Hoje em dia, mais 50 mil são mortas por ano. Qual a diferença? Relatório agora a Igreja Católica mandou torturar em 64? Olha só, relatório agora da Associação de Imprensa de vocês, o ano passado foram 4 jornalistas mortos e mais de 200 sofreram agressões. Você só acusa aqui o caso Vladimir Herzog, que é questionável. Não, vamos lá. Vamos falar de verdade. Vamos. Você tinha toda a liberdade. É a favor ou não da tortura? Quem falou que sou a favor de tortura? Sou a favor de tratamento enérgico. Eu sou favorável ao tratamento enérgico. Imagine um filho de vocês. Acha que bandido bom é bandido morto? Sim, acho. Agora deixa eu falar também. Sim. Afinal de contas, eu nunca vi aqui, eu não sei qual é o nome do presídio aqui no Rio Grande do Sul. Presídio Central. Todo dia, acho que todo dia alguém é posto em liberdade. Alguém vai lá e leva ele para trabalhar consigo. Não vejo isso aí. Vai lá, dá exemplo. Que essas pessoas são recuperáveis, não são recuperáveis, por isso que a violência cresce no nosso país. Essa história de direitos humanos. Esse pessoal, muitos que morreram, sim, até desapareceram, sim, eu assumo isso aí. Agora os senhores não assumem o outro lado. Treinavam onde? Em Cuba. Treinavam o quê em Cuba? O Lamarca, antes de desertar, para onde ele despachou? A sua esposa, com um filho de 6 anos e uma criança de colo. Para qual país democrático? Já que ele foi lutar por democracia. Despachou para Cuba. O senhor já viu um torturador na cadeia condenado? Fidel Castro. Esse pessoal aí foram para a cadeia, foram torturados, foram mortos, foram para o exílio. O senhor já viu um torturador... preso e condenado? Viu? Todo preso diz que foi torturado para se vitimizar. Ninguém foi. Imagine você pegando hoje o Bin Laden vivo, né? Vamos supor, tá ok? E nós sabemos que ele vai... Tem uma bomba suja que vai matar milhões de pessoas, por exemplo. E você fala, onde está essa bomba suja? Ele fala, tem o direito a advogado, tem o direito a ficar calado. E 200 milhões que se explodam em nome de um vagabundo que não quer abrir o bico. Naquele tempo, vocês, né? A esquerda cometia as mais variadas atrocidades no nosso país. O carro-bomba que matou o recruta Mário Cosel, filho do Exército,
em meados de 68, antes do AI-5. Quem foi que lançou o carro-bomba? As atrocidades cometidas pela Operação Bandeirantes e as atrocidades cometidas na Casa da Morte, e os assassinatos, e a tortura, e os estupros cometidos pelos torturadores. Quem levava jovem para ser estuprada na Araguaia era o grupo de Genuíno. Quem levava jovem era o grupo todos de aqueles Genuíno. Torturadores, estupradores, perversos, acobertados pelo Estado. Me cite um condenado, se foi julgado. Porque o pessoal da esquerda aí que cometeu barbaridades, eles foram presos, eles foram igual julgados. Vocês querem condenar os policiais militares como matam vagabundo hoje em dia. O senhor é a favor de condenar os torturadores? Quer condenar torturador? Mas não tem ele recebeu o tratamento enérgico devido na época. Enérgico estavam pau de arara, democracia. Pau de arara, choque elétrico, tratamento enérgico. É o que vocês dizem. Não teve. É o que vocês dizem. Não teve. O pessoal do Araguaia recrutava jovens meninas em faculdades para satisfazer sexualmente os seus comandantes no Araguaia. É isso que vocês faziam. É exatamente isso que vocês faziam. Eu não fazia quem nada. Quem financiava a guerrilha do Araguaia? O que eles foram fazer lá? Foram armar a puca para pegar rolinha? Pescar lambari? Por que surgiu a guerrilha do Araguaia? Graças a Deus nós aniquilamos a guerrilha do Araguaia. Evitamos que houvesse uma Farc no coração do Brasil. Porque toda a guerrilha, se você pegar um pouquinho de história, 1949 foi a Revolução Chinesa, com Mao. Em 59, mais conhecida, né? A de Fidel Castro. Começou no campo para a cidade. A esquerda sempre optou pela luta vindo do campo para a cidade. E tentaram fazer a mesma coisa. Não só no Araguaia, como em Caparaó e como no Vado Ribeira. O que eles foram fazer lá? Se foram cuidar do povo, o povo continua sofrido e miserável nessa região. Tá ok? Deixa eu fazer uma provocação para os gaúchos. Posso fazer uma provocação para os gaúchos aqui agora, deputado? Antes de 64, um pouquinho em 61, vamos falar da legalidade. Algumas críticas que o senhor teve, então, a Leonel Brizola, aqui no Rio Grande do Sul, que tentou adiar essa questão da ditadura brasileira, que estava prometida para 61, com o Jânio, que teve que renunciar para o Jânio Quadros, que teve que renunciar para assumir o seu vice, João Goulart. Olha, o João Goulart, tá ok? Ou melhor, o Brizola, na época, né, ele dizia, reforma agrária na lei ou na marra. É a mesma coisa, impeachment na lei ou na marra. Isso não existe. É na legalidade. Aí seria golpe. É o que eles faziam naquela época. O senhor Leonel, espera um pouquinho aí. Senhor Leonel de Moura Brizola. Ele queria uma nova Assembleia Nacional Constituinte em nosso país. Em qualquer biblioteca, como aqui na Câmara, você vai ver infinidades de publicações nesse sentido. Quem seriam os constituintes? Os sargentos, operários e camponeses. Ou seja, sempre buscando a massa para conseguir o poder. Depois que chega, como aconteceu na China e como aconteceu em Cuba, paredão para a galera. Ou fica cortando cana até hoje, ganhando $20 por mês. Então o senhor Leonel de Moura Brizola não tinha nada de democrático nessa questão da constituinte, com operários, sargentos e camponeses, bem como ele dizia, reforma agrária na lei e na marra. Isso é verdade. Depois, Brizola ficou amigo de Figueiredo. Eu respeito por causa disso. Ficou amicíssimo de Figueiredo, que garantiu a eleição dele em 82. Vamos fazer um intervalo, depois vai entrar ali de fora o nosso repórter Eduardo Paganella com a voz do povo ali, que também quer conversar com o deputado Jair Bolsonaro, a quem neste momento vou entregar meus livros, 1964, golpe midiático civil-militar, autografado para Jair Bolsonaro, que lerá no avião. Vamos ler sim. Que lerá no avião e... Eu, na próxima vez, vou trazer o livro Verdade Sufocada e vou te entregar também. Muito bem. Espero que o senhor tenha o mesmo comportamento que eu estou tendo aqui agora. Eu leio absolutamente tudo. Os que pensam como eu, os que pensam diferente de mim, sem nenhum problema. Senão o senhor não estaria aqui nesse programa nesse momento. Jamais eu seria deselegante com o senhor aqui, jamais. Eu chamo de você, me desculpa, que é bem mais novo do que eu. É bem mais novo do que eu. Tudo bem. Nós vamos ao intervalo comercial em nome de Digimer, de Semap Sindicato e da Churrascaria Barranco. Nós já voltamos. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, cercado aqui de gente, muita gente, para ouvir o deputado federal Jair Bolsonaro, acompanhado aqui pelo deputado estadual Sérgio Turra, ambos do PP.
E aquele lembrete aqui, Guaíba Notícias, um oferecimento União Seguradora, uma empresa do grupo Aspecir Previdência, ligue 3228-1919. Nós pulamos o Guaíba Notícias para ter mais espaço aqui para essa conversa. O nosso repórter, o Eduardo Paganella, está no meio da multidão. Fala aí, Paganella. Isso aí. Opa! Estamos te ouvindo. Pequeno problema de microfonia. Melhorou, né, Juremir? Estamos tentando aqui ouvir, na verdade. Agora Não? escapou. Escapou? Melhorou? Não estamos... Não, aqui Tá, dentro tá, não tá. temos o Paganella. Não? Tá sim, tá conseguindo ouvir, acho que Está nos ouvindo? Pois é. Bom, Conseguindo ouvir? sim, botar um fonezinho aí. então tá. É que o Bom, deputado precisa ouvir aqui para poder responder. Bolsonaro, vamos ver se a gente consegue recuperar para o deputado aí dentro do estúdio, porque, Juremir, a curiosidade é a seguinte. Bom, não está funcionando. Não está funcionando dentro do estúdio. É, o Seguinte, a gente JS está resolve. boicotando aí. Pedir pra equipe técnica tem alguém resolver. boicotando aí. Não, o JS, eu não quero ouvir a verdade, eles estão sendo torturados com verdade lá fora. Pro retorno pro ouvinte está funcionando bem. A gente tá com um probleminha aqui dentro do estúdio. Se o senhor permitir, deputado, eu Não, consigo pois não, ouvir o pois não. retorninho que o Paganella faz aí de fora. Pode ser, Eduardo? Pode ser, o pessoal está me ouvindo bem. Bom, Então, nós vamos colocar aqui um fone no ouvido do deputado Jair Bolsonaro, para que ele possa, então eu vou pegar o outro aqui, e aí, vamos lá, Paganella. muito bem. Bom, Juremir, estou exatamente na Caldas Júnior, com a Rua dos Andradas, onde está o Estúdio Cristal da Rádio Guaíba. Curiosamente, viu, Juremir, ao lado esquerdo de quem olha para o Estúdio Cristal, são pessoas que estão criticando Jair Bolsonaro. Ao lado direito estão pessoas que estão apoiando o deputado Jair Bolsonaro. Bom, e a todo momento... Não fala mentira, tá dizendo mentiroso! Olha aqui, estou sendo ameaçado aqui, Juremir, estou sendo ameaçado. Deles, né? Não fala mentira! Opa, Agora sendo desrespeitado no exercício da profissão, né, Juremir? É isso, Umas a pessoas democracia aqui da que esquerda brasileira. não defendem, bom, democracia, né? Porque é o que a gente gostaria de ouvir. Teve uma pessoa aqui que pediu para fazer uma pergunta ao deputado Jair Bolsonaro, e eu lhe pergunto o seguinte, dentro do respeito, se não ao deputado, pelo menos aos ouvintes da Rádio Guaíba, sua pergunta para o deputado Jair Bolsonaro. A questão do desarmamento foi a solução ou é o problema atual da violência no Brasil? Entendido aí a pergunta, obrigado. Olha, os números têm mostrado que depois do desarmamento aumentou a violência no nosso país, até porque o bandido tem a certeza que vai encontrar a população desarmada. Então é algo que floresce e muito no nosso país. Nessa questão aí, entre outras, né, eu sou favorável ao que acontece com a legislação americana. Lá só não tem fuzil quem não quer. E o número de mortes violentas por 100 mil habitantes é aproximadamente 8 vezes menor do que aqui. O povo brasileiro tem que ter o direito a exercer a sua legítima defesa. E digo mais, já que estou no estado aqui que tem muitos produtores rurais, no que depender de mim, o proprietário rural vai ter direito a portar dentro da sua propriedade privada, em todo o seu perímetro, um fuzil. Porque é um cartucho de 762 que tem que ser o cartão de visitas para enfrentar esses marginais do MST que nada produzem a não ser a violência e insegurança no nosso campo. Deputado, tem uma pesquisa que mostra que nos últimos 20 anos nos Estados Unidos foi reduzida a criminalidade em função da permissão do aborto, porque muitas crianças nasciam, eram abandonadas ou largadas, não tinha uma família que conseguisse cuidar dessas crianças e, portanto, reduziu a criminalidade dessas crianças que eram abandonadas. O aborto para o senhor seria uma solução ou o senhor é totalmente contra? Eu tenho uma proposta que evita o aborto clandestino, evita. A laqueadura e vasectomia. Hoje em dia, me desculpa, para você poder fazer uma laqueadura, você tem que ter 24 anos. Eu também. Ou 2 filhos. Eu entendo que hoje em dia, com uma maioridade plena a partir dos 18 anos, caso uma mulher ou um homem queira fazer vasectomia ou laqueadura a partir dessa idade, que o faça. Nós temos que ter um planejamento familiar em nosso país, e não o contrário, que o governo Dilma Rousseff faz através do programa conhecido como Brasil Carinhoso. Premia cada mulher com mais R$70 por mês para cada filho que ela tenha. R$70 por mês não dá para criar adequadamente uma criança. E estimula-se, então, a paternidade irresponsável, que está levando uma enxurrada de gente cada vez maior a programas outros assistencialistas, como o Bolsa Família. Não é por aí. Planejamento familiar já, você vai evitar aborto e muito. E hoje em dia, me desculpa, com todas as informações que tem por aí, os métodos para a mulher deixar de engravidar ou para o homem deixar de engravidar uma mulher, existem aos montões. É só ter cuidado na hora de
na hora de fazer o seu sexo. Nada mais além disso. Aborto, se depender de mim, não terá meu voto. Se o Congresso um dia aprovar, eu vou respeitar, mas com o meu voto não. Entendo que Couturra seja da mesma maneira, se bem que não é a competência dele aqui como deputado estadual. Pois é, exatamente, é competência federal, mas eu acho que é por aí. Nós precisamos ter um controle, nós precisamos tomar medidas que nos permitam defender família e que a população não cresça assim irresponsavelmente para a gente aumentar o número de brasileiros que só dependam do Estado. Eu acho que a partir dos 18 anos, evidentemente que as pessoas passam a ter uma maturidade, nós temos que respeitar isso. Nisso estou com o senhor. Nós temos aqui, impossível ler todas, nós temos 427 mensagens, manifestações dos ouvintes para o deputado Bolsonaro. Deputado, o senhor já defendeu a esterilização forçada das mulheres para que elas não tenham filhos e não fiquem infestando o país com meninos miseráveis? Onde tiraram isso daí, pelo amor de Deus? Onde tiraram isso daí? Isso existe em ditaduras. Ninguém está defendendo ditadura aqui. A mulher tem o direito de decidir a sua prole e o homem também. Compete ao casal. Nada mais além disso. Eu não sou eugenista. Não é porque eu nasci branco de olhos azuis, eu sou eugenista, defendendo uma raça pura. Não é por aí. Não é por aí. Não sei de onde vem essas questões. Me desculpa aqui, meu prezado apresentador. Alguns dos seus amigos do PP aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, o deputado Luiz Carlos Reis, é seu amigo. Ele já disse que gays, quilombolas e índios são o que há de pior no mundo. Olha, você deve questionar o Luiz Carlos Reis sobre isso daí. O que eu entendo é que existe uma política em escala industrial de demarcação de terras indígenas, a mesma coisa tocante a quilombolas. Sem energia, o senhor não sai de casa para vir trabalhar aqui. Se o senhor começar a não se alimentar, vai acabar ficando na tua casa deitado lá, não tem energia. O Brasil, dado a essa política, a verdadeira indústria, demarcação de terras indígenas, quilombolas, parques nacionais, etc., nós não podemos hoje em dia, por exemplo, fazer uma represa no Rio Cotingo e Roraima. E continuaremos dependendo da péssima energia produzida na Venezuela. A mesma coisa na Amazônia, a mesma coisa no Vale do Ribeira. Aqui nós temos problemas indígenas também. Estamos tendo problemas seríssimos indígenas na cidade de Antônio João e Mato Grosso do Sul. É essa política que nós devemos implementar, levar avante. Um país sem energia é um país fadado à miséria. É preciso misturar um pouco os assuntos aqui, porque são vários e a gente não quer deixar de perguntar, além de tudo tem muitos aqui dos próprios ouvintes. É verdade que o senhor foi um grande admirador de Pinochet no Chile, que o senhor acha que ele matou muito pouco, que devia ter matado muito mais? Vamos à história? O senhor sabe que hoje em dia a Venezuela tem mais de 80 mil cubanos lá dentro. Mais de 80 mil cubanos. Em parte do salário deles, revertido em petróleo, que alimenta a ditadura castrista. Ditadura de Fidel e Raul Castro lá. Eu não acredito que hoje em dia, apesar do parlamento ter conseguido momentaneamente uma maioria absoluta, tenha poderes para tirar o Maduro de lá. Eu acho muito difícil que tenha essa reserva de 80 mil cubanos. Quando Pinochet, em 73, resolveu tomar o poder no Chile, lá dentro existiam 30 mil cubanos. Cuba sempre exportou guerrilheiros, mercenários. Assim foi em Angola. Esses cubanos estavam fazendo o quê lá com o Allende? O que estavam fazendo lá? A América do Sul, quase toda, estava infestado pela esquerda. Eles queriam tomar o poder, como diz Eduardo Jorge, guerrilheiro aí, não mudou de lado, mas começou a cair na real. A questão, por exemplo, do próprio Gabeira, que eles queriam aqui impor a ditadura do proletariado. Chile com 30 mil cubanos. Alguém devia chegar, por favor, saia daí. É tu chegar para um Bernie em cima de um carrapato e falar, por favor, saia daí, que eu não vou jogar Negovon em cima de você. Pinochet foi o Negovon nessa escória esquerdista que estava tomando o Chile. Pronto. É isso. É isso daí. Tem a sua admiração. Bem explicado. Não, os generais argentinos também. Olha, a mesma coisa na Argentina também. Não era apenas o Brasil e Chile, era Argentina, era Uruguai. Era um país aqui que estava aqui à esquerda enraizada, queriam a dominação. A Guerra Fria continuou. Eu acho que acabou logo imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois acabou a Guerra Fria. Não acabou, continuou. É a dominação do mundo. O inglês, por exemplo, por que tomou as Malvinas? É questão estratégica. Eles estão certos ou estão errados? No lugar deles, eu faria a mesma coisa. Não quer ser vilipendiado, não quer ser assaltado, não quer ser roubado, não quer ser maltratado? Arme-se! E o país que não se arma está sujeito à barbaridade proporcionada por outro país.
O senhor pensa todas essas coisas ou de vez em quando o senhor age assim por cálculo, pensando, se eu disser isso, vai ter gente que vai gostar e vai votar em mim? O senhor joga para a plateia, faz um pouco de teatro, ou o senhor acredita em tudo que diz? Se eu jogasse para a plateia, eu seria o politicamente correto. Estaria agora tomando uma água de coco no Rio de Janeiro, tranquilamente, né? Nem pensando na minha reeleição, porque eu tenho uma reeleição vitalícia no Rio de Janeiro, dado aos meus posicionamentos. Jamais farei demagogia. O Lula mesmo reconheceu agora. Tivemos um discurso por ocasião das eleições de Dilma, que depois mudamos o discurso, ou seja, mentiram para chegar ao poder. Jamais eu serei conivente com a mentira. E eleitor, gosta de mim? Muito obrigado. Não gosta? Amém. Procura outro candidato. Tá cheio de gente boa na política. Porque eu tô tendo uma aceitação no Brasil todo. Não só em aeroporto, bem como nas ruas, como sai por aí. Porque eu sou autêntico. Não estou preocupado em eleição, talvez uma candidatura, vou chegar. Jamais eu pretendo chegar num cargo eletivo e ficar subordinado, atrelado à escória que porventura tem me botado lá. Ou aqueles que eu enganei para me botar lá. O senhor é deputado federal, para quem não sabe, há 25 anos, tem 7 mandatos na Câmara Federal. O senhor tem um filho vereador no Rio de Janeiro, um deputado estadual no Rio de Janeiro e um deputado federal em São Paulo. Essa decisão da família assim, envolvida na política foi um pedido do senhor ou vontade própria dos familiares de se engajar na luta? Vontade própria, e te apresento mais um aqui. Cadê meu filho, o Renan, 17 anos. Se eu disputar um cargo, outro qualquer no Rio de Janeiro, vai ser meu candidato a deputado federal lá. E vai fazer campanha, tá ok? Sem gastar um centavo. Como meu filho Eduardo se elegeu deputado federal em São Paulo, no WhatsApp e Facebook. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Se eu botar para trabalhar comigo, é nepotismo. Sou contra o nepotismo. Agora, ninguém foi obrigado a votar nele. E hoje em dia teria 200 mil votos lá, tenho certeza. Se eu ver a candidata federal fazendo a dobradinha com o Turra aqui no Rio Grande do Sul, tenho certeza que seremos os mais votados aqui também. Serei ou não serei? Serei, pô. Tá o pessoal lá fora aplaudindo lá. Porque sabe que eu tenho identidade. Topada dobradinha. Eu tenho palavra, eu tenho nome. Eu tô do lado da verdade, ponto final. Se me convencer a mudar em alguma coisa, por favor, eu tô disposto a mudar. Agora tem que me convencer para isso. No momento, até o momento, ninguém me convenceu a mudar das posições que eu tenho tomado nos últimos anos. O Eduardo Paganella está lá fora, tem mais gente lá querendo falar. Vamos chamar o Paganella de novo, vamos ver se temos retorno aqui dentro agora, ou então vamos botar o fonezinho de novo aqui no deputado. Me ouve Paganella. Agora sim, vamos colocar o fone e posicionar. Agora alguns elogios aqui ao deputado Jair Bolsonaro, algumas pessoas também criticaram agora há pouquinho. Seu nome e a sua pergunta, respeitando, evidentemente, o parlamentar Jair Bolsonaro. Seu nome, por favor. Marcelo Soares. Eu gostaria de saber do deputado o que ele acha lá do Jean Willis lá. Tá fazendo um bom serviço ou não? O Jean Willis, né? Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Agora, nada a favor das suas propostas. Ele tem um projeto de lei em Brasília, olha só. Ele, do PSOL, e Érico Cocai, do PT. Garantindo a mudança de sexo para o menino a partir de 12 anos de idade, independente do consentimento dos pais. Ou seja, o teu filho de 12 anos pode chegar em casa com o piu-piu cortado, com uma perereca ali, e tudo bem, tudo legal. Agora, ele não pode ser condenado, segundo o Jean Willis, responder pelos seus crimes com 16, 17 anos, mas pode cortar seu piu-piu. Como você pode ser favorável a uma pessoa que tem essa paranoia? Pelo amor de Deus, tá ok? Não dá pra você engolir um cara como isso aí. Agora, ele não aceita debater comigo, como não aceitou debater com o pastor Silas Malafaia, como não aceita debater com o deputado Marco Feliciano. Ele é o deputado virtual, ele dá o teu chilique em comissão e sai fora, como na última. Eu o chamei de moleque, quando chegou a vez do meu filho falar, ele saiu, volta aqui seu moleque. É um elemento que não tem responsabilidade, nada mais além disso. Esse sim está prestando um desserviço à nação. Nada dele vai ser aprovado em Brasília. Qualquer projeto é muito difícil ser aprovado lá, mesmo sendo bom. Ainda mais esses Mas o senhor mesmo disse que só um seu foi aprovado em 25 anos. Tem mais. Vamos lá. Nós aprovamos aqui o voto impresso, né? Que a Dilma vetou, depois nós derrubamos o veto. Esse projeto vai tirar o PT de lá. Agora, sabendo que o PT pode questionar essa lei no Supremo, nós já aprovamos em 2 turnos na Câmara, uma emenda à Constituição, também garantindo o voto impresso. Em 2013, eu aprovei o direito do agente penitenciário e guarda portuário a ter o porte de arma. O que a senhora Dilma Rousseff fez? Vetou! Alguns meses depois, ela apresentou um projeto semelhante ao meu, concedendo porte de arma para eles. Tá ok? Agora, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Faça o levantamento aqui dos deputados federais do Rio Grande do Sul, quando tem projeto aprovado. Lamentavelmente, a Câmara está sempre a reboque do Executivo. Só se vota o que o Executivo quer.
São medidas provisórias, projetos de urgência constitucional. Raramente você tem um bom projeto no parlamentar apresentado lá. Agora, quantos projetos, desculpa o palavrão aqui, canalhas, eu evitei que fosse aprovado na Câmara? Eu sou o São Marcos. Você tinha que me elogiar por ser um excelente goleiro em defesa das famílias e em defesa das crianças. E não um artilheiro apenas. 1-0 dá vitória pra gente, 1-0 contra a Alemanha. Nós teríamos talvez campeões do mundo, tomamos de 7. Tá ok? Agora, o senhor se diz assim, um combatente da corrupção, dos maus costumes e tudo mais, mas o senhor está há quantos anos no partido do Paulo Maluf? O senhor fez alguma coisa para expulsar o Paulo Maluf, que é considerado até hoje? Olha que tem corrupto no Brasil que não acaba mais, mas o Paulo Maluf continua sendo considerado o símbolo da corrupção. Procurado pela Interpol. Que maravilha, e o PP nunca fez nada para se livrar do Paulo Maluf. Nada. Eu sequer consigo ser vice-líder do meu partido. Eu já falei, se eu mudar de partido, eu perco o meu mandato. Tá ok? Se o processo do Paulo Maluf chegar lá em plenário para votarmos, hoje a votação é aberta, você vai ver qual é meu voto no painel, vai ver. O senhor não tem força dentro do partido? Nenhuma. O senhor é o deputado mais votado, mas não apita nada nesse partido. Olha só, cada 5 deputados você pode ter um vice-líder. O meu partido tem um líder e 8 vice-líderes. Nem vice-líder eu consigo ser com quase 500 mil de votos. Por quê? Porque é sinal que meu partido está perfeitamente alinhado com o executivo. Infelizmente é isso que acontece. O meu partido mudou da última eleição para cá. Agora praticamente está dividido. Mas até a legislatura passada, o partido era 95% votava com o governo. Por isso que o senhor está indo para o PSC? Pretendo ir, porque vai ser promulgada a PEC da janela, onde nós poderemos mudar de partido sem perder o mandato. Caso contrário, eu teria que engolir o PP até um ano antes das eleições de 2018, onde mudaria de partido, perderia meu mandato, para poder disputar talvez uma eleição presidencial. 2018 estaria de braços abertos, então, a ser candidato pelo PSC a presidente. É possível, serei um dos prováveis, um dos presidenciáveis, para a alegria da UJS que está ali fora ali. Agora, com a sua franqueza, o que o senhor tem para comentar sobre essa figura tão notória na política brasileira atualmente, chamada Eduardo Cunha? Muito obrigado pela pergunta, né? Porque alguns dizem que eu defendo Eduardo Cunha. Não existe corrupto sem corruptor. O que aconteceu com a Petrobras? Lula e Dilma chegaram para um grupo de pouco mais de 100 parlamentares e falou o seguinte: a Petrobras é de vocês, fiquem à vontade. Agora eu quero que vocês aprovem tudo que interessa para nós dentro da Câmara. Então, como não existe corrupto... O senhor ficou sabendo disso na época? Como isso? Olha, quando eu vejo o pessoal votando de forma bovina, tá na cara que algum... O senhor não denunciou? Tá na cara que alguma coisa ele está recebendo. Eu não sei, eu não sabia onde estavam ganhando. Eu sabia que tinha diretorias, não o meu partido, vários outros partidos. Agora, vou denunciar como? Você não tem uma prova de absolutamente nada. Seria caçado por homofobia dentro da Câmara, com toda certeza. Agora, por homofobia? Você pode ver. Eu respondi vários processos por homofobia dentro da Câmara. Tá ok? Por defender as faz crianças, uma crítica? Por defender as crianças, me processo por homofobia. Fora da Câmara, na área criminal, e dentro da Câmara, na questão regimental. Olha só. Tem um artigo da Constituição que a imprensa não fala sobre ele quase nada, né? O artigo 85. Um dos seus incisos diz o seguinte: incorre em crime de responsabilidade o presidente que interferir nos trabalhos do Legislativo. E Dilma Rousseff, ao permitir que a Petrobras fosse assaltada em troca de apoio político, em troca de votos da Câmara, ela está em curso nesse artigo. Aí já merecia um processo de impeachment. Voto comprado não é democracia. E ponto final. Se o senhor fosse eleito em 2018, então, presidente, como governaria com o Congresso? Isso é muito fácil, sabe por quê? Eu entendo que nós temos chance de chegar lá, porque o eleitorado vai votar num candidato conservador. Assim sendo, os seus candidatos a deputados federais na época e senadores também serão conservadores. Então você vai ter um Congresso muito mais sensível às suas propostas. E mais ainda, agora é triste que eu vou te falar. Caso Dilma fique até lá, ela pode ficar, né? Quem assumiu o Brasil em 2019 vai encontrar um país tão quebrado que esses grupos de parlamentares, mamíferos, não vão querer um ministério para apoiar o governo, que será ministério sem leite, ministério sem teta, que o Brasil vai estar tão quebrado que não adianta você querer o Ministério do Transporte se você não tem como comprar 1 metro cúbico de asfalto para tapar um buraco. Vamos começar do zero o Brasil a partir de 2019. E a grande revolução vai ser na educação. A garotada vai voltar para ter física, química, matemática e biologia. Educação moral e cívica. O SPB. A professora vai ter como exercer a sua autoridade na sala de aula.
Hoje em dia, muitos professores estão muito mais preocupados em não apanhar do que lecionar. A criança não pode ir na escola atrás apenas de uma merenda, ela tem que ir atrás do saber. Essa é a revolução que nós vamos fazer. E por que não? Aproveito aqui, já que não gosta de mim, né, pessoal da esquerda. Vou convidar um general que tenha comandado um colégio militar para ser ministro da Educação. Um general? É o general, sim. Como nós temos hoje em dia o exemplo do Amazonas e Goiás, as escolas que foram militarizadas pela polícia militar. Tem aula de moral e cívica? Lógico que tem moral e cívica. O que é uma bandeira nossa é vermelha com a foice no meio. Tá? Você vê as manifestações pró-Dilma, mas só tem bandeira vermelha lá com foice e martelo. É isso que nós queremos para o nosso país? Deputado, o senhor amarelou para falar do Eduardo Cunha. O senhor mudou de assunto. Primeiro, as damas. Respondeu, foi a corruptora chama-se Dilma Rousseff. Caçando Dilma Rousseff, tirando ela de lá, pode ter certeza que o meu voto será semelhante no tocante ao Eduardo Cunha. Não foi comprovado que ela tem contas na Suíça, como foi do Eduardo Cunha, por exemplo. Você agora está dando uma de petista, não, né? Quando pelo contrário, estou trabalhando com fatos. Você roubou, você fala, ele também, o PSDB também roubou. Estou trabalhando com comprovação da justiça. O senhor está aliado a um corrupto notório, tá? Não estou aliado, o senhor está aliado ao corrupto Eduardo Cunha para caçar a Dilma. Enquanto lhe serve, o senhor se associa ao corrupto. O único deputado... Enquanto lhe serve, pode ter conta secreta na Suíça. Eu vou te dar um ipão agora aí. O único deputado federal que representou Dilma Rousseff com pedido de impeachment foi o senhor Jair Bolsonaro, que inclusive citando esse artigo aqui da Constituição, que fala da interferência do Executivo nos trabalhos do Legislativo. E fala também interferência no trabalho do Judiciário. O nosso querido ministro Barroso, lendo seu voto na questão aí do impeachment, ele simplesmente pula um artigo do regimento interno para favorecer o lado da Dilma Rousseff. E olha só, o nosso Supremo Tribunal Federal reconheceu que o impeachment é legal, facilitou o lado da Dilma. E mesmo assim, a senhora Dilma fica dizendo que isso é golpe. Quando o STF julga a favor da direita, a direita acha que o STF é bom. Quando julga contra, o STF é petista. Mas quando é que eu tô elogiando o crítico? Nesse caso aqui, eu estou dizendo que ele não leu um artigo do regimento, meu Deus do céu. Essa questão de julgamentos, etc., também a esquerda, quando pede impeachment do presidente Fernando Henrique, é democrático. Agora é golpe. Os julgamentos, por exemplo, do José Dirceu, o que a esquerda disse? É um julgamento político. Fizeram até vaquinha. Preso, continuou roubando, foi preso de novo. Aí vaquinha? O que aconteceu? Pois é. Então não é. É a mesma coisa eu dar um dinheiro pra você aqui agora, você botar na minha conta que faz de conta que você tá me ajudando. Sobre a questão do armamento que o senhor citou antes, deputado, sobre a questão dos agentes penitenciários, que foi o projeto seu que foi aprovado, o senhor também apresentou um projeto que proíbe o uso de armas para agentes do IBAMA. Porque... isso que eu queria perguntar, por que para um pode... Os agentes do IBAMA hoje em dia portam arma de forma ilegal. Me apresente a lei que dá porte de arma para os integrantes, para os agentes do IBAMA. Não tem. É um decreto do Lula. Não pode ninguém ter porte de arma por decreto. Não, o Lula acaba daqui a pouco dando porte para o MST. O senhor acha justo seu filho ir à manifestação na Avenida Paulista armado? Você acha que ele devia deixar a arma dele no carro? Mas ele é policial federal, concursado. Ele vinha no programa, eu ia perguntar para ele se ele ia se eu tivesse armado aqui, fora ou ia usar. Se eu tivesse armado aqui, qual o problema? Eu posso evitar, como teus colegas lá, o jornalista, né, do Charlie Hebdo, é isso mesmo? Se tivesse um jornalista armado lá, não teria feito aquela carnificina. Vamos deixar de ser covarde. Não, mas e se vamos tivesse preparar um terrorista para nos defender. Armado? Vamos preparar para... Pode entrar um maluco aqui armado aqui agora e atirar na gente, por que não? Por que não? Mas pode? O maluco pode ser o senhor. Pô, pelo amor de Deus, pô, aí não dá para discutir. Eu sou capitão de artilharia. Fiz a Academia Militar das Agulhas Negras. Atiro tudo quanto é arma. Pegou cana por... A minha baderna. cadeia foi... Não, pegou mas cana por baderna. Baderna eu tô fazendo aqui fora. Fazer uma matéria... botar bomba porque o salário não tava bom. Vamos responder? Sim. Eu fui punido por botar bomba nessa... Aí ia botar bomba. Mas peraí. Você tá forçando a barra. Vamos discutir esse assunto? Sim. Vamos lá. Repórter Cássia Maria. Depois de que eu fiz aquela matéria na revista Veja, ela acabou frequentando aí quartéis do Brasil. Uma das unidades que ele ia, era a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Cássia Maria Rodrigues. Daí ela inventou aquela matéria e publicou. Pimba. Daí ela falou que eu falei pra ela em off que eu ia botar bombas num montão de quartel do Rio de Janeiro e ela não podia contar pra ninguém. Você tá de brincadeira. Ó, vou botar uma bomba na Rádio Gaúcha. Não conta pra ninguém, não. Não pode aqui não conta pra ninguém. Olha só. 2 semanas depois, Cássia Maria Rodrigues foi demitida da revista Veja.
Foi demitida da revista Por causa Veja. disso? É lógico, ela achava que era Miriam pediu a cabeça dela? Pô, desculpa aqui, eu falo uma palavra, se eu sou fudido sendo acusado de terrorista, como é que eu vou pedir pra alguém, poxa, punir a Cássia Maria Rodrigues? Pelo amor de Deus. A revista Veja não é a leitura de cabeceira da sua... Olha só. Não. Do seu partido? A imprensa varia. De acordo com propaganda oficial, mais gorda ou mais magra, a imprensa muda a sua tonalidade, a sua rancorosidade ou a sua animosidade com o chefe do executivo. Olha só, algum militar da ativa, porventura, tivesse falado uma besteira dessa para a imprensa, não seria punido? No mínimo com uma detenção, uma repreensão, uma cadeia. Eu não fui punido com nada. Eu não sequer fui julgado por esse fato. Eu respondi um processo chamado Conselho de Justificação. Pela minha vida pregressa, 5 anos atrás, levando-se em conta a matéria do ponto de vista da revista Veja que eu fiz, julgaram para saber se eu tinha condições ou não de permanecer no Exército. E fui julgado pelo Superior Tribunal Militar como uma pessoa em condições de continuar representando o orgulhoso, o invencível, o imbatível e o brilhante Exército Brasileiro. Me aponte onde fui julgado por isso. Falando uma em repórter julgamento, escreve uma besteira. Pra terminar. Como reescreveram aqui há pouco tempo atrás que eu sou a favor que mulher ganhe menos do que homem? Como escreve que eu sou racista? O senhor não disse que elas engravidam, que isso atrapalha? Eu dei uma resposta para o jornal 0 Hora. Se tiver fita, ele mostra você. Ele pode mostrar você. Por que mulher ganha... A matéria é o seguinte. Por que mulher ganha menos do que homem? Estudei o assunto. Estudei. Segundo. Engravida, mas quem disse? São as pesquisas que diz aí. É a classe empregadora, não é o Jair Bolsonaro. Não é o Jair Bolsonaro. É a classe empregadora que diz aí. Prefere empregar um homem do que uma mulher, tendo em vista mais um direito trabalhista, a questão da licença gestante. Tá ok? E não sou contra a licença gestante, não. Agora, se temos esse problema na sociedade, por que o PT não resolve? Agora, botar na minha conta, isso é uma falsidade, isso beira aqui, é uma canalice por parte de alguns setores da imprensa brasileira que não fazem um bom trabalho de informar. Fazem sim deformar. E agora, como possivelmente eu venha a ser candidato a presidente, com toda certeza, para essas calúnias aqui aumentarão. Deputado Jair Bolsonaro, o senhor vai aproveitar ou não para pedir desculpas à deputada Maria do Rosário? Primeiro ela peça desculpa para mim, por ter me chamado de estuprador. Pela grosseria, pela falta de cavalheirismo, pela deselegância. Ela peça desculpa às mulheres do Brasil, que são 50 mil estupros registrados por ano, para ser contra a PEC que pune menores de 16 e 17 anos por estupro. Senhora Maria do Rosário, peça desculpa ao Jair Bolsonaro e peça primeiro às mulheres violentadas do Brasil que Vossa Excelência, com seu comportamento, com seu voto dentro da Câmara, estimula a violência contra as mulheres. E o senhor aceitaria, última pergunta realmente, porque temos que terminar, o senhor aceitaria uma revisão da lei da anistia para que alguns crimes da esquerda que não foram julgados pudessem ser julgados e os torturadores pudessem ser julgados e condenados? Você fala em torturadores, né? Você não fala em terrorista, reparou? Sim, os terroristas da direita, os terroristas, os milicos terroristas. Tem terrorista na esquerda? Os milicos terroristas. Estou te perguntando, tem terrorista na esquerda? Tem terrorista Deixa que torturou e matou. Tem terrorista de esquerda? Tem direita também. Eu aceito todo mundo no mesmo caldeirão, mas vocês não aceitam. Tanto é que vocês criaram a Comissão da Verdade com 7 indicados por Dilma Rousseff. Que isenção tem uma comissão dessa? É um tribunal de júri, por exemplo. O senhor aceita a revisão da lei da anistia ou não? Para todo mundo, inclusive para terrorista. Tanto é que o senhor admite, então, que tem torturador da direita. Que teve torturador, teve milico torturador. Todo elemento preso diz que foi torturado para se vitimizar. Todos eles dizem isso aí. A violência começou com vocês. A violência maior vocês que limpou junto à sociedade. Impondo aqui a ditadura do proletariado. Quem caçou o João Goulart não, começou com vocês. Quem deu o golpe foram vocês. Eu vou te mandar aqui, vou te trazer aqui o Diário do Congresso Nacional de 2 de abril de 64. Não, mas eu estou dando livro, o senhor pode ler no meu livro aí. Quem deu o golpe foram vocês. Vamos partir do princípio que o teu livro é suspeito. Vamos partir do princípio. Claro, o seu aqui não é suspeito. O do Brilhantinho é suspeito. O livro do Mujica é suspeito? Eu te respondo aqui. É suspeito de quê? O livro do Mujica é suspeito. Peraí! O livro do Mujica é suspeito? De quê? Ele fala um capítulo aqui sobre Dilma Rousseff. Ele diz aqui, amicíssimos, via Folha de São Paulo, que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. O Mujica diz isso. O Mujica tá mentindo também? Não vale sei. Mais o livro dele, o meu ou o teu? Tá na cara vale que vale mais o meu. Não. Vale mais é a verdade dele. Recomendo a leitura para o senhor. É a verdade dele. Tanto é que o governo não quer criminalizar o terrorismo.
Isso. Nós aqui, e por exemplo, o senhor não quer criminalizar os torturadores. Nós aqui, por exemplo, tocando fogo no avião e fora, seria terrorismo. Já o MST tocando fogo, não. E tocando fogo, não. e tocando A fogo lei tem que ser igual para todo mundo. militantes de esquerda. E assassinando a paulada. Então, se a lei tem que ser, deputado, pra gente encerrar, e a Casa da Morte. Para a lei ser igual para todos, então o senhor é favorável à extinção do Tribunal de Justiça Militar? Olha só, tem certos crimes militares que tem que ser julgado em nosso meio. Por quê? Deserção, por exemplo. Eu não tenho um tribunal para o jornalista, por exemplo. Crime de guerra. Não, hoje em dia não tem isso daí. Não existe isso aí. O Anselmo Góes chegou a ser julgado e não foi o Anselmo Góes. Todo mundo deve conhecer. Eu tenho uma entrevista dele publicada no jornal da ABI de 1999. Ele diz claramente, Anselmo Góes, diz claramente, durante a ditadura militar, eu usava documentos falsos fornecidos pela KGB. Isso que ele disse. Esse cara estava ao lado da democracia. O que a KGB tem para nos dar hoje em dia? Muito mais naquela época. O que eles queriam? Estavam alinhados com a KGB. Respondendo a minha pergunta. Estava alinhado com a KGB, meu Deus do céu. Qual a tua pergunta? O senhor é favorável à extinção à permanência do Tribunal Militar? Não, você tem que manter o Superior Tribunal Militar. Tem que manter o Superior Tribunal Militar. Afinal de contas, olha só. Lógico que não interessa para vocês. A Folha de São Paulo, via habeas data, tentou ter acesso ao projeto que Dilma Rousseff respondeu no STM. O STM não forneceu. Sabe por quê? Que o Lula falou, caso o STM forneça o processo de Dilma Rousseff, onde tem lá as delações dos coleguinhas da colina. Você acha que ela não foi torturada? O marido dela sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para Cuba. O Lula mandaria uma proposta para extinguir o Superior Tribunal Militar. E o presidente, um ministro civil togado, resolveu botar no cofre dele e assim está até hoje. A imprensa não tem culhão de ter acesso ao processo que Dilma Rousseff respondeu no Supremo Tribunal Federal. Porque caso queira fazer isso, terá suas verbas de propaganda cortada. Isso é democracia. O senhor está ficando nervoso, deputado? Eu estou respondendo com a veemência que essa pergunta merece. Por quê? Não precisa ficar nervoso, você pode ficar calmo até o fim. Eu estou quase me apaixonando por você aqui. Então vamos terminar esse programa. Muito obrigado, deputado Jair Bolsonaro. E, bom, volto sempre que vier. Obrigado, vem aqui à Rádio Guaíba dar entrevista. Obrigado, Turra, pela oportunidade que obrigado, você está me dando. Deputado Obrigado, eu que agradeço. É isso aí, nós temos que debater e conviver com a democracia, com a divergência. E agora nós vamos tratar do futuro. Vem aí o Cristiano Silva com A Cidade é Sua. Até amanhã.